Capítulo 82. Fim do livro dos cursos das luminárias celestes. Agora, meu filho Matusalém, todas estas coisas eu te falei, e te escrevi. A você eu revelei tudo, e te dei os livros de tudo. Preserve, meu filho Matusalém, os livros escritos por teu pai, para que possas revelá-los às futuras gerações. Eu tenho dado a ti sabedoria, aos teus filhos e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos, por gerações para sempre, esta sabedoria em suas palavras, e para que aqueles que compreendem não durmam, mas ouçam com seus ouvidos, para que eles possam aprender sabedoria, e sejam considerados dignos de comer esta saudável comida. Abençoados são todos os justos, abençoados são todos os que andam em retidão, nos quais crime não é encontrado, como nos pecadores, quando todos os seus dias são contados. Com respeito ao progresso do sol no céu, ele entra e sai de cada portão por 30 dias, com os líderes de milhares de estrelas, com 4 que são adicionadas, e aparecem nos 4 quartos do ano, os quais conduzem-nos, e acompanham-nos em seus 4 períodos. E por causa deles que os homens erram ao não incluí-los na contagem total do ano, sim, os homens enganam-se por causa deles, por não os conhecerem com exatidão. Eles pertencem à contagem do ano e estão fielmente consignados para sempre, um no primeiro portão, outro no terceiro, outro no quarto, e o último, no sexto. Para que o ano esteja completo em 364 dias. Verdadeiramente tem sido declarado, e perfeitamente tem sido calculado que está marcado, pois as luminárias, os meses, os períodos fixados, os anos e os dias, Uriel explicou a mim, e comunicou a mim, a quem o Senhor de toda a criação, por consideração de mim, ordenou, de acordo com o poder do céu, e o poder que ele possui tanto de dia quanto de noite, para explicar as leis da luz ao homem, do sol, da lua, e das estrelas, e de todo o poder do céu, que está voltado em suas respectivas órbitas. Esta é a ordenança das estrelas, que se põem em seus lugares, em suas estações, em seus períodos, em seus dias, e em seus meses. Estes são os nomes daqueles que as conduzem, que vigiam e entram em suas estações de acordo com suas ordenanças e seus períodos, em seus meses, nos tempos de sua influência, e em suas estações. 4 condutores deles entram primeiro, os quais separam os 4 quartos do ano. Depois destes, 12 condutores de suas classes, que separam os meses e o ano em 364 dias, com os líderes de 1000, os quais distinguem entre os dias, tanto quanto entre os 4 adicionais, os quais, como condutores, dividem os 4 quartos do ano. Estes líderes de 1000 estão no meio dos condutores, e aos condutores são adicionados atrás de sua estação, e seus condutores fazem a separação. Estes são os nomes dos condutores, os quais separam os 4 quartos do ano, os quais são escolhidos sobre eles, Milquiel, Elimeleque, Melejal e Narel. E os nomes dos que conduzem-nos são Adnarel, e Jazuzael e Elomeel. Estes são os 3 que seguem os condutores das classes de estrelas, cada um seguindo os 3 condutores de classes, os quais seguem aqueles condutores das estações, que dividem os 4 quartos do ano. Na primeira parte do ano levanta-se e governa Melquejal, que é chamado Tamani, Isae, Sol do Sul. Todos os dias de sua influência, durante os quais ele governa, são 91 dias. E estes são os sinais dos dias que são vistos sobre a terra. Nos dias de sua influência, transpiração, calor e dificuldade. Todas as árvores se tornam frutíferas, as folhas de cada árvore aparecem, o milho é colhido, a rosa e todas as espécies de flores florescem no campo, e as árvores do inverno são secadas. Estes são os nomes dos condutores que estão sob eles, Bercael, Zelebsiel, e outro condutor adicional de 1000 é chamado Elujazef, os dias de cuja influência têm sido completados. O outro condutor depois deles é Elimelech, cujo nome eles chamam o esplêndido Zae, Sol. Todos os dias de sua luz são 91 dias. Estes são os sinais dos dias sobre a terra, calor e seca, enquanto as árvores dão seus frutos, aquecidas e preparadas, e dão seus frutos para a seca. Os rebanhos seguem e criam, acasalam e dão filhos. Todos os frutos da terra são colhidos, contudo nos campos,
e as vinhas são pisadas. Isto acontece durante o tempo de sua influência. Estes são seus nomes e ordens, e os nomes dos condutores que estão sob eles, dos que são chefes de 1000, Gidajal, Queel e El. E o nome do líder adicional de 1000 é Asfael. Os dias de sua influência foi completado. Capítulo 83. Primeira visão. Visão sobre o dilúvio. E agora te mostrei, meu filho Matusalém, toda a visão que eu vi antes de você nascer. Eu relatarei outra visão, que eu vi antes que eu fosse casado, elas assemelham-se uma à outra. A primeira foi quando eu estava aprendendo de um livro, e a outra eu estava casado com tua mãe. Eu vi uma potente visão. E por conta destas coisas eu supliquei ao Senhor. Eu estava deitado na casa de meu avô Malalel, quando eu vi numa visão o céu se purificando, e sendo arrebatado. E caindo na terra, eu vi igualmente a terra sendo absorvida por um grande abismo, e montanhas suspendidas sobre montanhas. Montanhas foram afundadas sobre colinas, árvores imponentes planaram sobre seus troncos, e estavam no ato de serem projetadas, e de serem arremessadas para o abismo. Estando alarmado por estas coisas, minha voz hesitou, a palavra caiu de minha boca. Eu clamei e disse, a terra é destruída. Então meu avô Malalel levantou e disse-me, por que clamas, meu filho? E por que lamentas? Eu relatei a ele toda a visão que eu havia visto. Ele disse-me, confirmado está o que tu tem visto, meu filho. E potente a visão do teu sonho com respeito a todo o pecado secreto da terra. Sua substância será submersa no abismo, e grande destruição acontecerá. Agora, meu filho, levanta, e súplica ao Senhor da glória, pois tu és fiel, para que um remanescente possa ser deixado sobre a terra, e que ele possa não destruí-lo totalmente. Meu filho, toda esta calamidade sobre a terra descerá do céu, sobre a terra haverá grande destruição. Então eu levantei, orei, e implorei, e escrevi minha oração para as gerações do mundo, explicando tudo ao meu filho Matusalém. Quando eu desci abaixo, e olhando para o céu, vi o sol vindo do leste, a lua descendo do oeste, e algumas estrelas espalhadas, e tudo que Deus tem conhecido desde o princípio, eu abençoei o Senhor do julgamento, e magnifiquei-o, porque ele tem enviado o sol das janelas do leste, para que, ascendendo e levantando na face do céu, possa crescer e seguir o caminho que foi apontado para ele. Capítulo 84. Enoque glorifica e ora a Deus. Eu elevei minhas mãos em retidão, e abençoei o santo, e o grande. Eu falei com o sopro da minha boca, e com a língua da carne, que Deus havia formado para todos os filhos dos homens mortais, para que eles possam falar, dando-lhes fôlego, boca, e língua para conversar. Abençoado és tu, ó Senhor, o Rei, grande e poderoso em sua grandeza, Senhor de toda a criatura do céu, Rei dos reis, Deus de todo o mundo, cujo reinado, e cujo reino e majestade duram para sempre e sempre. De geração a geração teu domínio existirá. Todos os céus são teu trono para sempre, e toda a terra o escabelo de teus pés para sempre e sempre. Pois tu os fez, e sobre todos reinas. Nenhum ato excede teu poder. Com tua sabedoria és imutável, nem do teu trono, nem de tua presença ela nunca se desvia. Tu sabes todas as coisas, vês e ouve-as, nada se esconde de ti, pois tu percebes todas as coisas. Os anjos de teus céus transgrediram, e em carne mortal tua ira permanece, até o dia do grande julgamento. Então, ó Deus, Senhor e poderoso Rei, eu imploro-te, e suplico-te que respondas minha oração, para que uma geração futura me possa ser deixada na terra, e que toda a raça humana não pereça. Para que a terra não seja deixada destituída, e destruição tome lugar para sempre. Ó meu Senhor, que pereça da terra a raça que tem te ofendido, mas que uma justa e reta raça estabeleças por uma geração futura para sempre. Não escondas tua face, ó Senhor, da oração do teu servo. Capítulo 85. Segunda visão. De Adão até o Messias. Depois eu tive outro sonho. Meu filho, desejo explicar-te completamente esse sonho.
Então Enoque principiou e disse ao seu filho Matusalém: Meu filho, dirijo-te a palavra e digo: escuta a minha voz e inclina os teus ouvidos para o relato da visão do teu pai. Antes que eu tomasse a tua mãe Edna por esposa, estando deitado no meu leito, eu tive um sonho. Saiu um touro da terra, e ele era branco. Depois dele, saiu uma novilha, e ela gerou 2 touros, um preto e o outro vermelho. O touro preto atacou o vermelho, perseguindo-o pela terra, e por isso não pude mais vê-lo. Aquele touro preto cresceu, então chegou junto dele uma novilha, e eu vi como muitos bezerros procederam dele, pareciam-se com ele e o seguiam. Aquela primeira novilha agora se afastou do primeiro touro, para procurar o touro vermelho. Como não o encontrasse, emitia mugidos de dor e continuava a procurá-lo. Eu olhei e vi quando aquele primeiro touro se aproximou dela e acalmou-a. A partir daquele momento ela deixou de mugir. Depois ela pariu outro touro, branco, e depois dele produziu ainda muitos touros e vacas. E eu vi no meu sonho como aquele touro branco também cresceu, tomando-se grande. Dele procederam muitos touros brancos, parecidos com ele. Eles começaram a produzir muitos touros brancos, semelhantes a eles, um após outro. Capítulo 86. A queda dos anjos e a desmoralização da humanidade. Novamente eu olhei atentamente, enquanto dormindo, e examinei o céu acima. Caiu do céu uma estrela, depois ela ergueu-se e começou a comer e a pastar entre aqueles novilhos. Depois disso, eu vi como os novilhos grandes e pretos mudaram-se com suas vacas, os seus cercados e pastagens, e começaram a viver entre si. Novamente eu vi em minha visão, e examinei o céu, então vi muitas estrelas descendo, e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava. No meio destes jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles. Eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos, e começaram a se aproximar das vacas novas, e todas elas ficaram prenhes, e geraram elefantes, camelôs e jumentos. Nisto todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas, quando elas começaram a morder com 6 dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Elas começaram também a devorar as vacas, e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Capítulo 87. O advento dos 7 anjos do Senhor. Novamente eu percebi-os, quando eles começaram a morder e devorar um ao outro, e a terra clamou. Então eu levantei meus olhos uma segunda vez em direção ao céu, e vi numa visão que, eis que vieram do céu como se fosse a semelhança de homens brancos. 4 vieram na frente, e 3 com eles. Aqueles 3, que vieram por último, pegaram-me pela minha mão, e ergueram-me das gerações da terra, e levaram-me a uma alta estação. Então eles mostraram-me uma elevada torre na terra, enquanto todo o monte tornou-se diminuído. E eles disseram: permanece aqui, até que perceba o que virá sobre esses elefantes, camelôs e jumentos, sobre as estrelas e sobre as vacas. Capítulo 88. A punição dos anjos caídos pelos anjos do Senhor. Então eu olhei para um dos 4 homens brancos, que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu. E amarrando-a, mãos e pés, lançou-a a um vale estreito, profundo, estupendo e escuro. Então um deles puxou sua espada, e deu-a aos elefantes, camelôs e jumentos, que começaram a morder um ao outro. E toda a terra tremeu por causa deles. E enquanto eu via a visão, eis, um daqueles 4 anjos que vieram, lançado do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma assemelhasse parcialmente à dos cavalos, e amarrando-os todos, mãos e pés, lançou-as nas cavidades da terra.